Olá, muito bem-vindos a mais uma entrevista da série Rede da Construção Digital em Casa. Agora com a nossa série de conexão com as startups. Hoje temos o prazer de receber aqui Juliana Martinelli, fundadora da Inova House 3D. Oi, Ju, como vai? Tudo bem? Oi, Bob, tudo ótimo com você? Tudo ótimo. Juliana Martinelli, nossa jovem empreendedora, aqui navegando na tecnologia de impressão 3D. Hoje o papo vai ser animado, muitas novidades. A Ju já esteve conosco na Rede de Construção Digital, nos apresentou, nos ensinou várias coisas e hoje vai digitalmente apresentar para os nossos ouvintes, contar a jornada da Inova House 3D, vamos bater um papo sobre como é que está o estágio dessa tecnologia no Brasil e no mundo, e vai ser muito agradável. Beleza, Ju? Vamos lá? Beleza, Então, vamos é o lá. seguinte, vamos lá. Eu queria que você contasse, para quem está nos ouvindo, a sua jornada como fundadora da Nova House, o histórico, como você começou, qual foi a inspiração, por que você se apaixonou por esse tema da impressão 3D. Eu sei que tudo começou lá pelos idos de 2015. Então, conta um pouco dessa jornada para a gente, e aí a gente vai batendo um papo aqui. Isso mesmo. Então, a Inova ela surgiu em 2015, né, no começo do ano. Eu fui motivada, eu acho que pela notícia que muita gente ficou conhecendo a impressão 3D, que foi quando a China construiu 10 casas em um dia, né? O vídeo da construção viralizou mundo afora e vários projetos começaram a surgir a partir desse momento, né? Que foi um marco mesmo para a tecnologia. E eu queria trazer essa tecnologia para a realidade brasileira, né? Tanto para as pessoas que precisavam ter acesso a uma moradia mais segura aqui no Brasil, que fosse feita de forma rápida, quanto para projetos que o Brasil toca no exterior que poderiam se beneficiar, né? Um desses projetos era a missão de paz que era feita no Haiti depois do terremoto que teve lá em 2010 para reconstruir o país. Eu achei que fosse uma tecnologia que pudesse trazer fazer essa reforma de forma rápida em países que sofressem por desastre natural ou que tivessem alguma necessidade específica no setor da construção. E aí eu comecei a tocar esse projeto dentro da universidade, né? Eu, jovem exploradora, convenci alguns colegas de turma mesmo a tocar esse projeto comigo. A gente começou lá num cantinho, num laboratório de um professor da Civil, lá da Universidade de Brasília. Brasília, isso, Brasília. Isso. E a gente começou a ganhar bastante espaço por sermos o primeiro projeto brasileiro, né, na verdade, latino-americano, a tratar desse tema, né, de pesquisa. Então, a gente até foi para o exterior, né, na Copa do Mundo de Startups Universitárias, representando a UNB, falando desse tema de impressão 3D na construção. E a gente conseguiu ficar entre os finalistas, foi super bacana. A gente voltou para cá com a missão de construir um protótipo, né, um protótipo da nossa ideia. E aí a gente conseguiu construir um protótipo, a gente apresentou ele aí em São Paulo, numa feira da construção. E depois disso, a gente conseguiu recurso para construir a nossa primeira máquina de impressão 3D através de um edital de fomento aqui do Distrito Federal. Funciona como se fosse a FAPESP, né? Só que é a FAP-DF. E aí, com esse recurso, a gente conseguiu construir a primeira máquina da América Latina de impressão 3D de concreto. E aí a gente ganhou bastante voz, né? Ficamos nesse processo de pesquisa por muito tempo. E agora a gente está querendo descobrir como é que o mercado brasileiro vai absorver essa tecnologia, né? Como ferramenta, né? Se vão surgir construtoras especializadas em impressão 3D, como é que vai ser essa evolução aqui no Brasil? E para isso a gente acompanha um pouco também do que está acontecendo ao redor do mundo, né? Fazendo uma projeção para a nossa indústria, né? Entendi. Então, vamos lá. Vamos entender. Você começou em 2015 com esse grupo de pesquisas, e aí a Inova House você fundou
quando é que vocês fundaram a startup? 2015, 2016? A gente virou uma pessoa jurídica, né? Começou a pensar um pouco mais na tecnologia como negócio em 2016, final de 2016. Ah, tá. Vocês começaram com um grupo de pesquisa. Isso. Aí para fazer para concorrer a esses editais de pesquisa, vocês fundaram a Inova House como pessoa jurídica, a empresa. Entendi. Isso. A Inova House 3D é uma startup que desenvolveu uma tecnologia de impressão 3D em cimento para construção civil. A Inova House 3D surgiu em 2015, quando eu passei por uma matéria num jornal falando que a China estava imprimindo 10 casas em um dia. Depois desse evento, a gente participou de uma competição, né? Eu e mais um grupo de alunos da Universidade de Brasília que se conheceram através do movimento Empresa Júnior e ficamos em terceiro lugar. Depois da competição, a gente resolveu tocar a ideia para frente e a gente foi selecionado entre os 50 finalistas para a Copa do Mundo de Startups Universitárias. Em 2016, a gente desenvolveu o primeiro protótipo de impressão 3D para a construção civil da América Latina e esse desenvolvimento nos rendeu 2 editais. O primeiro foi da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que deu recurso para a gente desenvolver a máquina em si, a tecnologia, e o segundo foi o edital Senai de Inovação, mais focado no desenvolvimento do material, que termina em 2019 com a construção da primeira casa impressa em 3D. A nossa máquina ela funciona de uma maneira bem simples. Ela bombeia o material a partir de uma bomba de concreto até um carrinho que se movimenta nos 3 eixos, no X, no Y e no Z, depositando material cimentício e gerando paredes ou objeto que for. Impressão 3D para construção civil com materiais cimentícios vem com a proposta de racionalizar e industrializar o canteiro de obra, ou seja, ela vai aumentar a limpeza da obra, ela vai trazer maior produtividade, maior segurança, e essa segurança não só para os funcionários da construção civil, mas como também para a edificação. Ela pode garantir maior qualidade e garantir que a obra vai ser feita como projetado. Bom, a Inova House 3D com esse projeto quer gerar um impacto bastante holístico, né, geral. Sobre a questão ambiental, a gente acredita, né, que o maior impacto vai ser com a racionalização do material, do uso do material, reduzir o resíduo gerado. E com relação à questão social, o nosso mote, né, é reduzir o déficit habitacional do Brasil, que ainda é muito grande. Então, utilizando essa tecnologia que deixa a obra mais rápida, mais produtiva e com um custo mais baixo, a gente pretende facilitar o acesso à moradia de baixo custo. A gente vê muito assim que a gente está fazendo parte de um começo assim, de uma revolução, uma transformação que está tendo em uma das maiores indústrias que tem no Brasil, né? Esse processo de revolução já acontece lá fora, só que aqui começou agora e a gente faz parte disso, a gente está começando com isso aqui e é algo que vai acontecer definitivamente, se não for por nós, vão ser com outras pessoas e eu tenho certeza que várias empresas, várias pessoas vão ser inspiradas por nós também a começar a atuar nesse tipo de mercado e vai ser, eu espero que seja um crescimento muito colaborativo. Então que as empresas se ajudem, que as pessoas se ajudem a estabelecer esse mercado, porque nós com certeza vamos encontrar barreiras muito fortes, porque é uma indústria muito tradicional e quanto mais pessoas a gente tiver do nosso lado para a gente conseguir implantar, conseguir quebrar essa barreira, melhor vai ser para a tecnologia e para a Inova House 3D. E aí, em 2017, a gente foi acelerado na ACE, aí em São Paulo também. Ah, entendi. E aí a gente começou a tentar entender vários alunos, né, da academia, pensando em pesquisa, começaram a voltar para o mindset um pouco mais empreendedor, né?
fazer plano de negócios, né, entrevistar cliente, pensar em precificação, pensar em modelo de negócios, mas ainda estava muito limitado, né? Até porque em 2017, por exemplo, a Icon Build, que hoje é uma das referências lá nos Estados Unidos, estava começando. Então, ainda não tinha muitas empresas nem ao redor do mundo para a gente se basear e entender como é que a impressora 3D ia funcionar comercialmente, né? Entendi. Mas foi um processo muito bom para abrir os nossos olhos e entender que a nossa pesquisa poderia virar um produto. E a gente começou a entender melhor esse lado empreendedor, de empresa, de negócio. Aí, no final de 2018, que a gente realmente focou um pouco mais nisso e começou a ramificar um pouco as pesquisas que estavam sempre centralizadas na mão da nossa equipe, né, de estudantes e recém-formados. Ok. Beleza. De Brasília. Tá, então vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui, a gente volta daqui a pouco para a empresa, e explora um pouco esse modelo de negócio, conexão com as construtoras e tal. Vamos falar um pouco sobre a tecnologia, que é algo pouco conhecido, como você falou, né? Aí tem vídeo da internet dos chineses, eu tive lá no Vale do Silício, tive contato com uma startup russa, né? Que foi outro vídeo que, você viu aquele vídeo, né? Que viralizou. Exatamente, aquele que viralizou na internet também, que ele faz a casa, etc. e tal, e ele estava lá no Vale do Silício, eles foram para lá procurando também investimentos lá no Vale para poder escalar, né, a startup. Então, é uma tecnologia bastante embrionária. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a tecnologia. O que é a impressão 3D? Você tem a máquina, né, o robô que vai, você tem gargalos na máquina, você tem gargalos nos materiais, então dá uma aula sobre o assunto, né? Já aplicando ao caso da construção. O que é essa tecnologia? Onde é que estão? Então, a tecnologia de impressão 3D, ela nada mais é que uma forma de industrializar a construção civil, né? Como foi o processo com a indústria automobilística, a gente está vendo também que a indústria da construção civil está caminhando para uma automação de processo, né? Uma robotização maior. E isso traz a otimização dos processos e vantagens para o canteiro de obra e para os empresários da construção. Então, a impressão 3D ela traz uma obra mais rápida, uma obra mais limpa, mais segurança, né, para o trabalhador. Né? Você traz também uma maior preparação do seu empregado, né? Porque agora você não vai ter mais o pedreiro, você vai ter o operador de máquina, né? Você vai ter o cara que fiscaliza o material, e basicamente são essas as funções dentro de uma obra impressa em 3D. Você não precisa ter mais uma mão de obra super massificada, mas você também precisa ter uma mão de obra mais qualificada. Então, ela traz tudo isso. E uma das vantagens, que é um exemplo que a gente vê lá na AppScore, né, é a complexidade geométrica da sua obra. Então, você não pensa mais, talvez, numa casa quadrada. A AppScore, de um vídeo que viralizou, fez uma casa redonda. Então, você consegue trabalhar outras geometrias usando essa tecnologia, né? E outra vantagem também, para quem constrói, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, é a construção em massa personalizada, né? A gente está vendo que a indústria está cada vez mais buscando esses critérios de personalização para o seu produto. A impressão 3D ela consegue trazer isso sem aumento de custo para a construtora. Então, eu consigo fazer um lote atrás do outro, né? Imprimindo plantas diferentes ou até mesmo iguais, mas modificando o posicionamento dela no terreno, sem aumento de custo. Você não tem logística de manutenção de forma, né? Para guardar a forma, você consegue modificar a sua planta sem ter um custo alto de transformação daquela forma. Diversas vantagens. A impressão 3D também ela possibilita uma versatilidade. Se você quer fazer pré-fabricado, você consegue fazer construção modular pré-fabricada e depois levar esses módulos impressos para o seu canteiro de obra, ou você consegue também imprimir a sua edificação em loco. Quais são as desvantagens desse processo? Você precisa ter uma máquina
que caiba a sua edificação como um todo dentro dela, né? Então, quando você trabalha com módulos, você consegue limitar os módulos para dentro da sua máquina. Se você for construir a construção inteira, né, em loco, você precisa ter uma máquina grande que suporte essa edificação, né, dentro da sua área de impressão. Então, você vai trabalhar de acordo mais ou menos com a necessidade do cliente, com o prazo do cliente, com o budget do cliente, e adaptar a tecnologia para suprir essas necessidades. Mas aí, falando um pouco mais da tecnologia, né, como é que é a construção, ela é uma injeção de material. Então, não tem bloco, né? Muita gente pergunta, mas você vai imprimir o bloco? Não, não tem bloco. Você vai fazer injeção do material, como se fosse aquele jogo Ligue os Pontos. A impressora ela vai ler a sua planta como se fosse um grande jogo de ligue os pontos. E ela vai fazendo essa ligação, injetando material no seu caminho, né? Percorrendo esse caminho e injetando o material. E aí ela vai fazendo o contorno da planta, né? Da parede, e depois ela pode ou não fazer o interior da parede. Você pode deixar com a alma oca para preencher de alguma outra forma, ou a própria máquina ela pode trabalhar nesse preenchimento das paredes, já deixando espaço para tubulação, né, da parte hidráulica e elétrica, já deixando vão para janela e porta. Você pode trabalhar com vão personalizado, né, não precisa ser vão padrão. E aí a liberdade de projeto é muito maior. Então, você consegue adequar ela para tanto projetos de alto padrão, que normalmente é onde você encontra geometrias mais complexas, quanto para projetos mais simples, de baixo padrão. E aí que é até uma empresa que eu gosto bastante, como ela trabalha com a impressão 3D, que é a Icon Build americana. Ela trabalha com casas de baixo padrão, mas mesmo assim consegue fazer um design sofisticado sem elevar muito o custo da obra. Entendi, mas vamos pegar, né? Você tem, assim, do ponto de vista da tecnologia, então você tem a máquina, que seria o robô, né, que faz a injeção, e você tem o material que vai ser injetado. São dois aspectos dessa tecnologia. Então, você tem aí uma questão de robótica, de engenharia mecânica, de mecatrônica, vamos dizer assim. Você tem que embarcar essa tecnologia para ensinar o robô e a máquina a funcionar. Você tem uma outra questão que é de engenharia de materiais, tecnologia de materiais que você precisa desenvolver. Então, você tem duas vertentes de pesquisa que você precisa trabalhar para viabilizar. E, pelo que a gente vê no mundo todo, isso não está resolvido ainda. Concorda? Se tivesse resolvido, a gente estaria imprimindo conjuntos habitacionais, milhares de casas, milhares de prédios, etc, etc. Ou seja, não está equacionado ainda. Como é que você vê isso, olhando, né? Porque nessas pesquisas todas, imagino que vocês devem ter varrido, né? A China, tudo que eu vi, você deve ter visto também, foi tudo meio experimental, né? Até viralizou na internet, X casa na China, na Rússia, aqueles meninos lá e tal. Como é que você vê o estágio? Que estágio nós estamos hoje, seja na tecnologia da robótica ali, da máquina e de materiais, hoje? O que você diria? Nós estamos onde? Em que momento da curva nós estamos da tecnologia 3D para a construção? Nós estamos mais ainda na linha ainda de impressão de componentes, ou nós já estamos evoluindo para imprimir casas, prédios, já? Como é que você vê? Como é que está o panorama hoje da tecnologia no mundo? E onde está? Está na Ásia, está na Europa, Estados Unidos? Como é que está o panorama? Aula mestre, agora você virou a professora nossa aqui. Pelo que a gente vê no mundo, né, a impressão 3D está começando a sair ali da barriga da curva para subir, né? Então, a gente teve aí no ano retrasado a primeira família habitando uma casa impressa em 3D na França. Ano passado, a gente teve o primeiro edifício comercial impresso em 3D em Dubai, um edifício de 2 andares, que foi um outro desafio superado pela tecnologia, a impressão de mais de um pavimento.
A gente tem na China diversos prédios modelo, né? A gente ainda não tem comercialização de nenhuma dessas edificações. E a gente tem nos Estados Unidos, né, o início da construção de um conjunto habitacional de 100 casas. Na verdade, é uma empresa americana, mas que está fazendo essa construção em El Salvador. Então, mas são casas de um projeto social, né? É uma ONG com uma empresa de tecnologia que se juntaram para fazer esse projeto. Então, a gente ainda não tem uma empresa que trabalhe com essa tecnologia comercialmente em larga escala. Mas a gente está começando a acelerar esse processo, né? A gente tem conhecimento que empresas brasileiras já estão fazendo parcerias com essas empresas estrangeiras para trazer essa tecnologia para cá. Em termos de máquina, né? Vamos por etapas. Já existem máquinas bem robustas para trabalhar dentro da construção, né? E aí você tem vários modelos de máquina. A China, ela trabalha com a máquina que a gente chama, né, de 3 eixos. A Apscore, que foi a que você citou, ela trabalha com uma máquina de múltiplos eixos, né, que são braços robóticos. Então, cada empresa começou a desenvolver um tipo de máquina, mas elas já são bem robustas para trabalhar na construção. É lógico que vai poder sempre evoluir, né? Quanto mais inteligência você adiciona à tecnologia de impressão 3D, maior são as vantagens que ela traz para o mercado. Mais rápida, com menos desperdício, conseguindo fazer complexidades geométricas maiores, trabalhar com materiais diferentes também, né? Não só o cimento, que é uma outra porta que a tecnologia abre. O material, hoje ele é o maior desafio, né? Você conseguir que um material tenha uma boa trabalhabilidade na impressão 3D é um grande desafio. Foi um desafio que a Inova tem e ainda tem, né? Porque a gente consegue cada mudança no traço que a gente faz, a gente vê uma melhoria no resultado. Então, quando a gente sabe que aquele traço ele é o inicial que a gente pode usar, é quando talvez a gente já atinge ali os indicadores da norma de desempenho para uma obra, né? Ou como é que a gente consegue mensurar que aquele material já está pronto para ser industrializado. Então, isso é um grande desafio que a tecnologia tem. Eu hoje considero talvez um dos maiores desafios. Eu só não falo maior porque existe um terceiro desafio aí, que é o do modelo de negócios. Como é que eu vou fazer a impressão 3D ser competitiva com os modelos que a gente já tem? Porque não é só diminuir o valor, eu preciso recapacitar a minha mão de obra para trabalhar com uma nova tecnologia. Então, tem toda uma transformação da indústria e isso também tem custo. Então, assim, esses são os principais desafios que a gente tem, mas eu acredito que a gente já está saindo ali do ponto do decaimento total, né, do fundo do poço, vamos dizer assim, e começando a escalar para um número positivo dessa tecnologia. Inclusive, a gente sabe aí de alguns projetos bem otimistas para o Brasil, que ainda estão encaminhados, então a gente nem pode abrir tanto, mas que querem chegar aqui, empresas estrangeiras que querem chegar aqui para movimentar o mercado brasileiro com essa ferramenta, né? Que é o que a impressão 3D é, uma ferramenta para trazer esses benefícios para a construção. Só para a gente fechar o pacote da tecnologia, você falou da máquina, né? São duas linhas e tal. De materiais, queria que você comentasse um pouco mais. Você falou que vocês trabalharam com a base de concreto, cimento, mas que outros materiais você vê? A gente, durante a nossa pesquisa, né, a gente testou mais de 20 traços de materiais diferentes. E a gente chegou ali em 3 ideais, que seriam os nossos traços iniciais. Dentro desse traço, tem a mistura de vários materiais, mas a base dele é de argamassa, né? Ele não tem a brita, né, para ser mais um traço próximo do concreto, porque não é compatível com o bombeamento da impressora 3D, que a impressora 3D precisa fazer para extrusar o material cimentício, né? Mas a gente também já viu trabalhos lá fora com bioconstrução, né? Então, com o barro como material principal.
E a gente também já viu trabalhos com madeira como material principal. Então, a gente teria aí, dentro das possibilidades da construção, um traço de argamassa, um traço de bioconstrução, né, com barro, e um traço com madeira, né? Seria uma pasta polimérica misturada com serragem de madeira. Né? Uma construção um pouco mais verde, né? Vamos dizer assim. Mais leve também, que é uma desvantagem da construção em cimento. Até porque a impressão 3D de cimento, ela seria como se fosse uma construção de alvenaria, né? Então, ela é bem pesada, tem alguns desafios também, mesma coisa da parede de cimento, né? Mas aí a gente consegue trabalhar com esses 3 materiais e provavelmente tem um projeto na Holanda que trabalha com uma parede de plástico. Isso, né? Que eu ia perguntar, plástico. E dentro é injetado algum material. Eles já fizeram uma parede de plástico, injetado concreto, né, para dar o peso, o suporte em algumas áreas da parede. E já injetaram também espuma de PU e outras coisas que eles estão testando para ver qual é a melhor forma de fazer essa construção em plástico. Mas eu acho que é uma mudança cultural muito grande, né? A madeira a gente já é um pouco mais habituado, e o cimento também. Eu acharia estranho ainda morar numa casa de plástico, mas eles estão desenvolvendo esse projeto lá. Ok. Você falou também da região, né? Eu acho que hoje Estados Unidos e China são os mais engajados nessa tecnologia, e a gente tem Dubai também investindo para que empresas migrem para lá. Então, Dubai, apesar de não ter um foco de startups e de pesquisa muito grande, ele já tem políticas públicas para incentivar a impressão 3D na obra. Né? A gente tem aí uma das metas de Dubai até 2025, se eu não me engano, é que 25% das obras sejam feitas usando impressão 3D. E por conta disso, inclusive, se eu não me engano, foi a Apscor que fez esse prédio comercial em Dubai de 2 andares. Então, eles têm uma sede lá para começar a trabalhar com essa tecnologia lá. Perfeito. Enquanto tendências também, que é uma discussão que eu tenho acompanhado, que é a questão, vai para a impressão do prédio ou da casa como um todo, ou vai para a impressão de componentes, pequenos componentes, e você monta depois? Essa é uma dúvida, vamos dizer assim, existencial da impressão 3D. Então, hoje você tem no mercado empresas que trabalham nos 2 formatos, tanto empresas que defendem mais a obra impressa como um todo, quanto empresas que defendem mais a obra de elementos, né? A China é uma que defende mais a obra de módulos e esses módulos serem levados para lá. E a Apscor, por exemplo, tanto nesse prédio quanto na casa, ela fez a construção inteira, né? Monobloco, que a gente costuma falar. A Inova House, ela acredita numa construção híbrida, que a gente chama, né? É justamente identificando quais metodologias construtivas têm mais vantagem em determinada área do seu projeto. Né? Então, seria justamente a utilização da impressão 3D apenas para o que é mais vantajoso. E você consegue fazer essa escolha até com a ajuda de inteligência artificial, né? Mas você também consegue, com uma equipe que conheça todas as tecnologias do mercado, ela olha para aquilo e fala, aqui eu acho que vale mais a pena usar a impressão 3D, seja porque a geometria é diferenciada, é complexa, seja pela utilização mesmo daquele espaço. Então, eu acredito, pelos nossos estudos, né, que a gente vai ter aí uma mescla de diversas tecnologias dentro da mesma obra e usando, novamente, a impressão 3D como uma ferramenta para otimizar os resultados da indústria. Perfeito. Ok, então a gente já deu uma navegada boa na questão da tecnologia, voltamos para a jornada da Inova House. Então, a gente parou ali, você veio até 2018, né? Fazendo a questão da pesquisa, etc. e tal, participando dos editais, interagindo, etc. Aí,
vamos entrar agora nessa nova fase que a Inova House está, que é esta conexão que você vem fazendo agora com o setor privado, com as construtoras, ouvindo as dores, né? Eu acompanhei alguma você teve lá no CTE, né? na rede de construção digital, fez alguns contatos. Eu queria entender como que está essa sua fase agora, de conexão, ouvindo as construtoras, ouvindo o que as construtoras brasileiras, algumas delas, né, importantes, não sei se você pode citar ou não, se quiser ou não citar os nomes, se não quiser citar, cite, se não quiser, se puder, cite, se não puder, não cita também. Mas é interessante como que você está se reposicionando agora, né, em relação a isso. Como é que está esse diálogo com essas construtoras, que dores você está ouvindo, como é que é essa interação agora com essa realidade direta aí, com as construtoras? Isso. Em 2018 para 2019, né, a gente teve um pouco dessa mudança de mindset dentro da Inova, sair um pouco da pesquisa, puramente da pesquisa, para conseguir descobrir o melhor modelo de negócio que vai funcionar para a impressão 3D aqui no Brasil. E aí a gente começou a ir atrás justamente desses apoios para conseguir entender o nosso cliente, né? Eu não me esqueço da ACE falando isso. Você tem que entender o seu cliente, qual é a dor, como é que você vai poder solucionar essa dor. E a gente começou a fazer muito esse contato com as construtoras. Eu também não sei se eu posso falar o nome, então eu não vou falar para não me meter em encrenca. Perfeito. Mas a gente começou a justamente entrar em contato com as construtoras e até mesmo com clientes que buscam construtoras para fazer a obra, para entender quais são as dores de quem faz a obra, né? Porque eu entendo que fazer uma obra também é uma complicação para o cliente que contrata, e quais são as dores das empresas que estão executando esse processo, né? Então, a gente sempre ouve uma palavra-chave que é produtividade, né? A produtividade da indústria da construção é muito baixa. E aí a gente foi um pouco mais a fundo para tentar investigar o que significava produtividade para cada uma dessas empresas, né? Então, muitas falam que é a baixa qualificação do profissional que trabalha na obra. Outras é o tempo que demora, que é difícil de prever o tempo de uma obra, porque existem vários contratempos. A outra fala que a questão do cálculo de material, desperdício de material, algumas são um mix disso tudo. Então, são pontos que realmente a impressão 3D consegue solucionar, né? Pelo que a gente já viu tanto lá fora, quanto as experiências que a gente teve com a nossa máquina, né? Apesar de terem sido todas laboratoriais, mas a gente também entra em contato bastante com essas empresas de fora para entender como é que está sendo esses resultados. E a gente está vendo que as empresas estão conseguindo chegar numa redução de 40% do valor do metro quadrado. Então, isso traz uma vantagem financeira muito grande, e às vezes você pode investir esse dinheiro de outras formas para otimizar como um todo o seu processo. Então, em 2019, a gente foi bastante atrás das empresas para descobrir um pouco dessa dor, e a gente decidiu que, e muitas assim, e falando da impressão 3D, muitas tinham um pouco de desconfiança, curiosidade sobre a tecnologia, porque acredito que desperta em todo mundo do setor, né, quando ouve falar, mas ainda um pouco de desconfiança justamente por não ter nada em larga escala sendo feito em nenhum lugar do mundo. Então, o que a gente decidiu como empresa, né, como modelo de negócios, pelo menos por enquanto? Ajudar essas empresas, né, essas construtoras, a se prepararem para o modelo de construção mais industrializado, que é o que a gente chama de escritório 3D, né? A gente tem uma mudança aí que já está vindo vem vindo na construção, que é da aplicação do BIM, né? A impressão 3D ela é justamente tirar o BIM do papel. A gente brinca que faz o seu projeto todo pensando em BIM, depois aperta Ctrl+P e imprime a sua edificação ali do outro lado. Então, a gente tem toda essa estrutura, né, do BIM, como é que vai trabalhar com BIM. Pouquíssimas empresas estão realmente utilizando o BIM hoje. Então, qual é a dificuldade que eles têm? O que o profissional, o projetista ou o projeto que você vai trabalhar tem que ter para ser impresso em 3D ou para ser feito com uma outra tecnologia mais industrializada? Então, a gente está querendo entrar dentro das indústrias agora em 2020 para ajudar elas a entender esse processo
e se adaptarem para essas novas tecnologias. A gente viu aí, em São Paulo principalmente, que algumas empresas abriram os olhos para essas tecnologias mais industrializadas, justamente para a construção dos hospitais aí em tempo recorde, né? Então, a gente teve aí parceria da Brasil ao Cubo com a Gerdau, né, para construir hospitais que não são temporários, não são obras temporárias, são obras finais com acabamento de excelente qualidade e feito muito mais rápido do que seria feito com as metodologias convencionais e antigas que a gente tinha. Então, a impressão 3D é mais uma ferramenta que pode ser usada, mas a gente precisa ter uma indústria preparada, né, para receber ela. E aí esse é o nosso, hoje, é o nosso papel como startup dentro do mercado brasileiro. Tanto apoiar pesquisas, né? Então, a gente tirou o núcleo de pesquisa só dentro da Inova House 3D e criou esse hub, né, para universidades, grupos de pesquisa, centros de pesquisa usarem o que a gente já conseguiu e melhorarem, né, e ampliarem os ramos da pesquisa no Brasil, para a gente conseguir ter matéria-prima, mão de obra, tudo para apoiar o crescimento dessa tecnologia no Brasil. E as empresas para utilizarem a tecnologia e saberem como que elas podem otimizar o processo da obra delas usando, seja o wood frame, steel frame, ou essas tecnologias mais industrializadas. E a impressão 3D está dentro desse bolo. Deixa eu só entender essa parte do hub que você passou, que eu não entendi. De um lado, a gente tem as tecnologias industrializadas, nós estamos acompanhando aqui muito. Hoje, a rede de consumo digital é a rede de consumo digital e industrializada. Então, a gente está acompanhando o Brasil ao Cubo, a Tec Verde, que é o wood frame, tem o steel frame, com o pessoal da Saint-Gobain e tal, esses hospitais todos. Então, isso tem um movimento de industrialização da construção. Você está dizendo que a impressão 3D vem dentro desse movimento e seria uma das alternativas para a industrialização seria a impressão 3D, certo? Pelo que eu entendi. Aí, você está dizendo que a Inova House, ela está criando um hub, pegando tudo que ela desenvolveu até hoje e ampliando para outros pesquisadores, que não só aquele grupo inicial, dentro das universidades brasileiras, é isso? Esses pesquisadores estão? É esse hub, você expandiu isso? Que expansão, que hub é esse? Onde esse hub está? Que hub é esse? Que braços esse hub tem hoje no Brasil que está permitindo essa expansão de pesquisadores? Conta um pouco para a gente, que não ficou claro isso. O que a gente percebeu é que desde o começo, né, que a gente começou a trazer esse questionamento e essa tecnologia para revistas, jornais no Brasil, né, até mesmo nos nossos próprios canais, muitas pessoas organicamente vinham buscar a Inova House como fonte principal de pesquisa, né? E aí a gente, no final ali de 2018, resolveu descentralizar a pesquisa, né, para ter mais braços participando desse desenvolvimento com a gente. Seguindo um pouco da filosofia da própria tecnologia de impressão 3D, que por muitos anos ficou fechada dentro da sua patente, e quando foi licenciada, você teve gente do mundo inteiro colaborando para o crescimento dela, e isso que alavancou exponencialmente o uso da tecnologia de impressão 3D. Então, a gente teve um pouco desse pensamento, né? Então, começou com pessoas organicamente buscando a gente, os resultados que a gente tinha conseguido, como é que... Essas perguntas que a gente trabalhou aqui também, né? Curiosos e querendo fazer TCC, mestrado, até mesmo pesquisas dentro de laboratórios, né? Como o IPT, o Senai, buscando a gente para entender mais da tecnologia. E aí a gente resolveu abrir o que a gente tinha feito para essas pessoas. Lógico que tem todo um acordo de confidencialidade para pesquisa, né? E aí depois a gente licencia, só para manter um pouco da segurança do que a gente desenvolveu aí nesses 5 anos. E também sempre prezando por citar mesmo a Inova House como fonte desse trabalho. Então, hoje a gente trabalha apoiando esses estudantes e pesquisadores a desenvolverem trabalhos no tema aqui no Brasil para a gente movimentar a indústria brasileira. Porque imagina
Vamos supor que a China migre para o Brasil, traga tecnologia para cá, a gente vai ter que trazer o cimento da China, a gente vai ter que trazer a mão de obra da China e a gente podendo ter desenvolvido coisas para dar apoio para essa tecnologia nacionalmente. Então, essa é a nossa visão, criando esse hub mesmo de pesquisa. Então, a gente até ajuda pessoas a conseguirem fomento para as pesquisas dentro das universidades, com os caminhos que a Inova House já traçou para conseguir fomento para a própria pesquisa. Então, a gente dá apoio, a gente faz revisão de edital, né? Às vezes, eles precisam de uma empresa parceira, por exemplo, ganha mais pontos se tiver uma empresa parceira para esse edital. Então, a gente coloca o nome da Inova junto para dar essa força. Então, a gente tem trabalhado assim. E aí tem projetos no Amazonas, tem projetos no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tem projetos também em Santa Catarina. A gente começou a ramificar bastante, apoiando tanto pesquisadores de institutos de pesquisa quanto estudantes da universidade. Esse hub já está funcionando dessa forma? Ele já funciona. Ok. Inclusive, então, veja só. No nosso próprio site, dentro da aba de serviços, tem lá a parte para você enviar um formulário. Se você tem interesse em fazer uma pesquisa nesse assunto, você envia um formulário para a gente. E aí a gente recebe com as suas perguntas, né? Ou com essas dúvidas que tiver sobre fomento, né? E a gente vai ajudando esse grupo ou esse pesquisador a continuar nesse caminho. Isso, então é exatamente isso que eu queria perguntar. Então, para fazer a conexão com a Inova House, seja de pesquisadores, estudantes, etc., que queiram se conectar nesse hub, esse caminho que você falou, vai para o site, Inova House, tem formulário, se conecta. E para a construtoras, empresas que queiram também, tem uma conexão via o site que ela pode fazer? Tem uma conexão via site também, para as construtoras que tiverem interesse, ou eles podem buscar o CTE também, o CTE está liberado aí para dar os meus contatos, se tiver interesse de fazer essa ponte também para as construtoras e as empresas, né? Mas aí lá no site tem tanto o número de contato da gente, o celular, né, quanto o e-mail e o formulário já mais específico para cada segmento. Então, se for para projetos personalizados de impressão 3D, tem uma aba lá. Se for para pesquisa, tem uma aba também que já te direciona direto para o pessoal que vai conversar com você sobre esse tema. E para as construtoras que têm interesse em receber essa consultoria e entender mais o processo de impressão 3D, também tem uma aba específica. Legal. Só para a gente dar uma fechada, vamos pegar um pouco de bola de cristal e olhar para frente aqui. Como é que você olhando, monitorando aí esses passos internacionais que estão sendo dados na impressão 3D e olhando para o Brasil, qual que você acha, olhando aí um futuro de 5, 10 anos para frente, o que você acha que acontece nesse futuro de 5 a 10 anos, fora, internacionalmente, e do Brasil com a impressão 3D na construção? Aqui no Brasil, a gente acredita que a impressão 3D ela vai chegar inicialmente como ou bem específico em algum elemento de uma obra em massa ou de alto padrão, ou então para a construção monobloco de condomínios Minha Casa Minha Vida, de habitação social. Então, a gente enxerga essas duas visões, e eu até digo que talvez antes aí dessa meta de 5 anos, dessa visão de 5 anos, pelo que a gente está vendo de movimentação de empresas brasileiras buscando tecnologias internacionais, a gente fez uma previsão aí de talvez 2023, 2024 já ter alguma coisa implementada no Brasil usando essa tecnologia. E quanto lá fora, eu acho que vai ser mais focado no alto padrão. Porque a gente já tem, em alguns lugares pelo menos nesses mais avançados, a gente já tem uma indústria da construção um pouco mais industrializada
e a vantagem financeira da impressão 3D ela não é tão grande, ela ainda não é tão competitiva, mas ela tem uma vantagem que poucas outras tecnologias conseguem bater ela, que é justamente a questão da complexidade geométrica. Tanto é que se você for ver projetos holandeses, chineses, americanos, de impressão 3D, até mesmo em Dubai, mas Dubai já é um pouco fora da caixinha, né? Que todas as construções dele já são um pouco futurísticas. Você vê um pouco dessa pegada de construções mais futurísticas. Inclusive, nos Estados Unidos, aí você tem um grande incentivo da impressão 3D para a construção em outros planetas. Então, já é uma pegada bem futurística. Então, eu acredito que em outros países ela vai ter a porta de entrada dela na construção de alto padrão, mas no Brasil eu acredito que ela entre no baixo padrão primeiro, para depois ir escalando conforme for ganhando confiança das construtoras. Essa é a minha visão, é difícil, porque você falou, um pouco de bola de cristal, é difícil prever, mas pelo que a gente está vendo aí nesses 5 anos, nesses 5 anos de caminhada, vai ser mais ou menos assim que as coisas vão funcionar. E a gente vai sempre acompanhando e tentando também atualizar essa visão da empresa quanto à tecnologia. Mas, a princípio, é nisso que a gente acredita. É isso aí. Muito bem. Então, conversamos aqui com Juliana Martinelli, nossa jovem pesquisadora, agora jovem empreendedora, mostrando que é possível pensar fora da caixa, é possível empreender, é possível pensar, é possível ter sonho grande no Brasil e fazer as coisas acontecerem. Esse é o exemplo vivo. Juliana Martinelli é sonho vivo e Nova House 3D é o exemplo vivo que é possível fazer. Então, agradecer a Juliana por ter participado aqui conosco e fica à disposição em Nova House 3D, fica à disposição de pesquisadores, estudantes, jovens que queiram empreender. Ela pode fazer mentoria também para vocês que querem empreender. E à disposição aí da Rede Construção Digital, das novas empresas que vão nos assistir, querendo fazer contato. No fim da entrevista aqui vai ter o contato dela, e vai estar sempre conosco, aqui na Rede Construção Digital. Ok? Então, grato. Ju, tchau. Quer deixar um recado final para a galera? Eu queria só agradecer, na verdade, o espaço. O CTE sempre me recebe super bem. Eu adoro participar dos eventos de vocês, sempre que eu posso estou participando. Quando eu sou convidada, então, é uma honra maior ainda. Muito obrigada. E como você falou, me coloco à disposição para tirar dúvida das pessoas sobre a tecnologia ou também sobre como empreender, né? Já são 5 anos de trajetória aí, mudando bastante de mindset, fazendo vários modelos de negócio, então consigo também dar uma ajudinha nesse quesito. Muito obrigada aí pelo espaço. Foi um prazer. Ok. Tchau, tchau. Namastê. Tchau, tchau. Namastê. Tchau, tchau. Namastê. Valeu.